John Kennedy parecia predestinado a resolver essa Libertadores de 2023 e entrar de vez para a história do Fluminense. Apesar de Cano ter sido grande protagonista do Flu durante toda a competição, John Kennedy foi quem resolveu os últimos 2 jogos. Mas a história desse garoto não se resume a esse episódio fantástico que ficará memorizado para sempre na memória dos torcedores fluminenses. John Kennedy, na verdade, era um garoto problema e tem uma história muito mais conturbada do que parece. E é por isso que hoje vamos ver melhor a história de John Kennedy. E se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. A palavra realmente tem um poder absurdo. Por vezes vemos casos como o de Rodrigo, que o seu pai dizia que ele seria um grande jogador do Real Madrid, e ele realmente se tornou. O mesmo aconteceu com John Kennedy. Essa foto foi postada em 14 de fevereiro de 2023, logo após o urso dizer ao lado da namorada, na mesma sequência dos stories que tinha mudado, era um novo homem. E um fã pediu carinhosamente para a namorada do craque cuidar dele, pois seria dos seus pés que sairia o gol do título da Libertadores do Fluminense. Se o JK9 acreditou naquelas palavras, não dá pra saber. Só que ele realmente parecia ter mudado, e com certeza seria um baita desperdício se isso não tivesse acontecido. Segundo o próprio Hendrick, John Kennedy era um terror quando jogava na base, e continuou do mesmo jeito até hoje. O cara é rápido, habilidoso, forte e frio na cara do gol, características que assustam qualquer defesa que esteja pela frente, e ele fazia um bom proveito do seu físico e do talento. E o que deixa os marcadores muito mais preocupados é que esse moleque tem uma estrela e muita personalidade para jogar. Ele não tem medo de jogo nenhum e de zaga nenhuma, não importa quem seja o seu adversário ou em que competição esteja. Se pintar uma oportunidade, tenha certeza que John Kennedy vai estar no lugar certo e na hora certa, e vai tomar a melhor decisão possível para chegar até as redes. Foi exatamente isso que vimos o Camisa 9 fazendo em todo o mata-mata da Libertadores. Pode até ter passado em branco na fase de grupos com poucas chances. Quando começou a fase eliminatória, a história foi outra. E numa aliança mortal com Cano, que foi ficando melhor a cada jogo. Chegaram até a final. Os dois marcaram e foram importantes em todas as fases. Na partida de volta contra o Argentino Júnior, fechou a porta na cara dos hermanos, com um gol aos 97. Na volta contra o Olímpia, abriu o placar com um golaço e gerou o lance do segundo gol. No jogo de ida contra o Inter, deu uma assistência pro Cano e na volta, fez o gol e iniciou a reação do Flu para virada. E para se classificar para a final da Libertadores 15 anos depois. Mas o que John Kennedy tem de decisivo, esse garoto tem de problemático. Em 2022, após ter uns dias de férias em janeiro, ele decidiu jogar uma pelada e acabou com uma lesão no 5º metatarso do pé direito. E em maio do mesmo ano, o carro dele foi apreendido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, com tabletes da Verdinha. Felizmente o jogador não estava no veículo, só precisou ir buscar no pátio da delegacia. E em setembro, mais um problema. A diretoria esportiva do Fluminense simplesmente cansou do cara. Não dava mais para segurar John Kennedy com tantos problemas. Atrasos frequentes nos treinamentos e a falta de comprometimento já estavam passando dos limites. Os problemas se estenderam ao ponto de John voltar a treinar com o time de base. E mesmo assim, os problemas com o Camisa 9 de 20 anos ainda não acabaram. A diretoria já estava de saco cheio, pensando em meter o pé na bunda do urso, pois um jogador com essa postura era inadmissível como exemplo para as próximas joias de Xerém. Pegaria até mal com os grandes jogadores. A personalidade de John Kennedy sempre foi difícil. Ele chegou a Xerém com apenas 14 anos, depois de ter passado pelo Serrano, e antes de morar no Rio de Janeiro, era de Itaúna, em Minas Gerais, quando decidiu que o futebol seria a sua vida. Rapidamente foi se destacando e crescendo no mundo da bola, até estrear pelo profissional com a camisa do Flusão em 2021. E o primeiro gol desse cara já foi importante para começar uma reação do Fluminense contra o Coxa. E só para provar que JK nasceu com gelo nas veias, seus outros 2 gols foram Fla-Flu, para garantir uma vitória de 3-1 em cima do maior rival do Fluminense. Sendo decisivo e importante para o time, John Kennedy conquistou o coração da torcida, que ficou esperançosa de ter um novo Fred no seu ataque. Só que com esse comportamento, era só questão de tempo para dar errado, assim como já estava dando. Mas para a sorte do time, do jogador e da torcida, o comandante Fernando Diniz entrou no meio da parada. Diniz não é só famoso por seus esquemas táticos e por ser o Guardiola brasileiro, ele também é um grande líder de equipe e serve de psicólogo nas horas vagas. Preza demais pela frase dita por Cruyff, que o futebol é jogado com o cérebro e os pés são apenas ferramentas. Já perdemos muitos John Kennedys por aí e continuamos perdendo. Eu vou fazer de tudo para ajudá-lo, para ele poder ter uma vida digna no futebol, principalmente quando parar, para que ele viva daquilo que construiu no futebol. Essa é minha intenção com ele. Diniz não foi importante só para JK, foi importante para todo o Fluminense. Deu passagem para molecada como André e Martinelli e confiou seus resultados a jogadores que para muitos já estavam velhos e passados do mundo da bola, como Cano, Marcelo, Fábio,
Ganso e Felipe Melo. O cara conseguiu extrair o que tinha de melhor de todas as suas peças, mandando seus jogadores seguirem suas táticas e inspirando às vezes um improviso desses caras. A mentalidade que ele colocou na cabeça desses jogadores e o seu jeito de jogar deu muito certo, principalmente na Libertadores. E para felicidade do tricolor carioca, John Kennedy conseguiu ser recuperado de garoto problema. Mais do que isso, o moleque amadureceu em pouquíssimo tempo, com um empréstimo para a Ferroviária que durou pouco tempo. Mesmo assim, foi o suficiente para ele voltar renovado de lá. E soube que a torcida ainda gostava muito dele. Logo na goleada de 7-0 contra o Volta Redonda nas semis do Cariocão, eles gritaram o nome do Urso, com o cara no banco de reservas. Com esse apoio da torcida, dos companheiros e principalmente com a confiança e fé de Diniz, ele pôde entrar no jogo de volta contra o Inter sabendo que estaria ali para resolver. Do mesmo jeito aconteceu na final da Libertadores contra o Boca Juniors, em pleno Maracanã lotado, de uma torcida angustiada pelo grito de é campeão há 15 anos. O treinador chamou o garoto. O momento 1 em 1 milhão acontece, aquele que fica na história do time registrada no esporte. Antes de John Kennedy entrar em campo aos 35 do segundo tempo, Diniz olhou no fundo dos seus olhos e disse: "Você vai fazer o gol do título." Para alguns, isso foi apenas um incentivo, uma tentativa de fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Ainda mais porque o Urso entrou e jogou bem, mas o Flu não conseguiu vencer no tempo normal. Aliás, até perderam uma chance clara na cara do gol com o Diogo Barbosa. Não existe torcedor no mundo que não gelou nessa hora, pensando no ditado "quem não faz, toma." Isso até os 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, numa jogada com assinatura de Fernando Diniz, passes rápidos e um jogador saindo na cara do gol. John Kennedy dá um verdadeiro papum. É um golaço. O Urso fazia ali o gol da final da Libertadores, o gol pra glória eterna. Logo depois, foi expulso numa regra polêmica e incompreensível do futebol. Bem, o que importa é que estava consumado. John Kennedy estava fazendo história. E se antes a gente dizia que o São Paulo é o time mais tranquilo do Brasileirão, agora sem dúvidas é o Fluminense. Em oitavo no Brasileirão, com um risco baixíssimo de cair e uma liberta na conta. As conversas no momento não são nem nos próximos jogos, e sim nas próximas contratações da próxima janela. E já especulações do time trazer de volta uma lenda, Thiago Silva. Arthur, antigo jogador do Grêmio, também é uma hipótese. Mas assim como tem os que chegam, tem os que saem. Muitos dos jovens jogadores do Fluminense estavam cogitados a ser vendidos no meio do ano. Mas o presidente do Flusão conseguiu segurá-los, com a promessa de que eles poderiam sim ganhar a Libertadores. E então seu valor de mercado subiria e eles seriam vendidos por um valor mais alto e embolsariam mais grana. Mas isso não está sendo o problema. Com a grana vinda da Liberta, do faturamento deste ano e das possíveis vendas das jovens promessas, daria para o Fluminense montar um baita elenco para encarar os árabes e o City no Mundial. Só há um perigo nesse momento em que a diretoria do Flu precisa estar atenta. O problema é que é difícil chegar no topo, mas é ainda mais difícil se manter lá. O Fluminense deve ir com os pés no chão e tranquilo se quiser chegar até as finais e enfrentar de igual para igual o time do City, algo que seria muito difícil, visto que os caras têm Haaland, De Bruyne, um esquadrão de ouro. Apesar de ter jogadores europeus muito qualificados, não dá para desfazer os méritos do time de Diniz. Seria um duelo espelho, 2 grandes treinadores, 2 dos melhores times de 2 continentes super concorridos, e com John Kennedy no banco do lado de cá e Julian Alvarez do lado de lá. Eu quero saber a sua opinião. Será que o Fluminense tem alguma chance com o City? Deixa aí nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Se não gostou, não tem problema. Aquele abraço e tchau.